O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ontem nós víamos
um trecho belíssimo das Sagradas Escrituras do Evangelho de São João. Nosso Senhor, no aconchego do lar da casa de Betânia, de Lázaro, Maria e Marta. Hoje nós vemos um trecho evangélico que nos causa um certo pavor, que nos entristece o coração, por começarmos de verdade a adentrar no mistério da paixão, da morte de nosso Senhor. E a Igreja Santa Católica, ao nos colocar para vivermos essa semana, esse tempo sagrado, a Igreja nos convida a reviver, a nos transportar no tempo, para vivenciarmos todo o drama da paixão de nosso Senhor, dia após dia, passo após passo. Hoje, nós vemos essa cena aqui intrigante, a continuação daquele texto de ontem, que nós víamos aquela situação, daquela reclamação de Judas, a respeito do dinheiro gasto com nosso Senhor. E aqui nós vemos o drama de uma forma mais profunda. Nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece o coração humano, que prescruta os corações, já conhecia Judas, desde quando o chamou. Sabia do que Judas era capaz, sabia que Judas não era de confiança, sabia que Judas carregava em si a capacidade maléfica de trair. O que me impressiona é porque mesmo Deus, conhecendo Judas totalmente, Deus ainda confiou em Judas. Por quê? Porque Deus coloca o fim último das nossas vidas nas nossas mãos. Somos nós que escolhemos. Ninguém nasce predestinado para o mal. Todos nós nascemos predestinados para o bem. Mas as nossas decisões, as nossas escolhas, é que de verdade vão dar a tônica do fim das nossas vidas. E aqui Jesus, sabendo de tudo, o escolheu com amor, porque queria dar a oportunidade para que Judas mudasse de vida, para que Judas de verdade se redimisse. E é interessante porque quando nós olhamos os textos santos dos evangelhos, em momento algum nós vemos nosso Senhor preterindo Judas, maltratando Judas. Nunca. Sempre trata Judas com amor, com aquela elegância divina própria dele que tanto me fascina. Sempre tratando Judas com amor. Assim como escolheu Simão, assim como escolheu João, Tiago, Bartolomeu, Natanael, Filipe, nosso Senhor também o escolheu. Para quê? Para que ele, se aproximando dele, ele se deixasse de verdade transformar o modo de pensar e o modo de agir, vivesse de verdade a metanoia, ou seja, mudasse a mentalidade. Quando Deus traz o homem para perto dele, é porque Deus quer redimir o homem, é porque Deus quer de verdade que o homem comece a pensar divinamente. É Deus dando ao homem a oportunidade para que ele amadureça, para que ele cresça. Nada nessa vida é por acaso. Tudo tem uma razão.
E estar aqui na igreja hoje tem uma razão. Estarmos celebrando a divina liturgia tem uma razão que nós não conhecemos, mas Deus tudo sabe. E aqui, Jesus conhecendo Judas, Jesus vai amá-lo e tratá-lo com carinho. Só que vejam bem, aqui no texto santo, todos estavam ali sentados à mesa, no festim, conversando, e Jesus fica profundamente comovido e testemunha. Comovido por quê? Porque alguma coisa lhe entristeceu o coração. Ninguém fica comovido se algo ad extra não move ad intra o homem. Se algo externo não vai mudar o sentimento momentâneo do homem. Jesus deve ter visto aqui alguma coisa em Judas, de tal forma que o Senhor se comoveu e disse assim: esse não vai ter jeito, eu não consegui ganhar esse. Porque vejam, a razão pela qual nosso Senhor trouxe Judas para perto dele foi simplesmente para que Deus pudesse ganhar aquele coração carcomido pela inveja, carcomido pelo ódio, aquele coração frio, aquele coração que vivia na escuridão. E nosso Senhor aqui, comovido, percebeu, concluiu que aquele ali não tinha jeito. E o Senhor diz: olha, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Um de vós vai me trair. Um daqueles que eu escolhi não é meu amigo. Um daqueles que eu escolhi é um falso, é um mentiroso, é um fingido. E existe, minha gente, coisa pior do que alguém fingindo, alguém que é fingido, alguém que finge sentimento, alguém que diz que é e não é, alguém que diz que ama e não ama, alguém que diz que zela de alguém e não zela. Não existe coisa pior. Alguém que se passa por amigo sem ser. E aqui nosso Senhor sinaliza: um de vós me entregará. Um de vós vai levantar um falso testemunho contra mim. É impressionante. A mim me apetece muito esse texto. Eu gosto muito da liturgia dessa semana, mexe muito com o meu psicológico, com a minha vida espiritual. Nesse momento que Jesus fala, João, que escreve o texto, coloca que eles todos ficaram desconcertados, olhando para o outro, ficaram se olhando, entreolhando assim: quem será? Quem será? Quem vai ser o traidor que está aqui entre nós? O clima de desconfiança bateu à porta do coração de todos, porque, é claro, todos assim pensaram: se com ele vão fazer isso, e conosco? Quem será o traidor? É um dos que dorme com a gente, que come com a gente, que está aqui. Quem é o traidor? Eles ficaram desconcertados. Só que a igreja, na sua sabedoria, que tudo conhece, por moção do Espírito Santo, aqui confiada a Pedro, aquele que toma a iniciativa sempre de fazer o reino de Deus acontecer do jeito que nosso Senhor pensou. Simão percebeu que um deles, a quem Jesus amava, olha, que aqui o texto é João falando dele mesmo. Um deles, a quem Jesus amava, João poderia ter colocado em primeira pessoa: eu estava do lado dele.
Eu a quem ele me amava, mas não. João também é elegantíssimo na sua escrita. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus, estava do lado dele. Essa amizade aqui é fascinante. O mais novo do colégio apostólico, o menino do colégio apostólico, era o grande confidente de nosso Senhor. Era aquele que conseguia arrancar do mestre com jeitinho as informações, as coisas. Talvez a ingenuidade da adolescência, da juventude, a honestidade no amor, na entrega, a lealdade. E aqui nós vemos que Simão fez um sinal discreto para ninguém perceber, para que o mestre não percebesse. Vai, procura saber quem é, procura saber de quem ele está falando. Vai, João, procura. Eu imagino aqui, gosto muito de fazer assim, imaginar Simão aqui, sanguíneo, colérico, querendo resolver logo o problema, querendo saber quem é. E João, a obedecer Simão, olha aqui, ó. João, o discípulo amado, a obedecer Simão Pedro, que seria o chefe da igreja. E o que é que acontece? O discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, coloca a cabeça no peito de Jesus. É uma conversa de coração a coração, de duas pessoas que se amavam, que se respeitavam, que se zelavam. E João, com toda a lealdade do mundo, eu imagino até a entonação de voz: Senhor, quem é? Confidencie para mim quem é, Senhor. E Jesus não vai dizer nome, mas vai dizer: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. O que é isso aqui, minha gente? É uma atitude totalmente elegante. Imaginem uma festa de aniversário, e o aniversariante vai lá partir o bolo, e o primeiro pedaço ele entrega a alguém. É uma alegria, é consideração, é respeito. E aqui Jesus vai ser totalmente elegante como anfitrião com Judas. Vai pegar o pedaço de pão, vai embeber no molho e vai dar a Judas, com toda a dignidade do mundo. Ali João percebeu quem era, ali João descobriu quem era. Só que acontece uma coisa: depois que o pedaço de pão entrou nele, Satanás também entrou. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Ou seja, não tem mais jeito. Isso aqui é tão pesado, minha gente, porque João vai pontuar o momento exato em que Satanás entrou em Judas. João não tinha capacidade disso aqui, não tinha como João saber. Só quem conseguiria falar espiritualmente era Jesus. Com certeza aqui é mais uma confidência de Jesus. Era impossível João nos colocar um critério de verdade tão grande desse, se ele não tivesse essa certeza. Ao escrever, alguém lhe passou essa informação, e quem lhe passou? Jesus. Em que momento não sabemos. Só sabemos que a posteriori, quando João escreveu o texto, João aqui nos narra que Judas entrou naquele momento. Para ele saber o momento exato, Jesus deveria ter falado, e falou. E aí Jesus, ao olhar Judas,
Já possuído por Satanás, Jesus diz: executa depressa o que tens a fazer. Ou seja, já que não tem mais jeito, vá me trair logo, vá me entregar logo, acabe com essa história toda. Olha, minha gente, quando nós somos traídos por alguém que nós criamos expectativa, e a traição sempre vem, nós sabemos depois do fato consumado, nós já ficamos valentes, decepcionados, revoltados com aquele que nos traiu. Imaginem você sabendo que o outro vai te trair e pacientemente esperar a traição. Não tinha como aquele coração não estar angustiado, triste com a morte iminente. Era impossível. Mas essa harmonia própria de Deus fez com que ele se mantesse equilibrado. Ninguém compreendeu as palavras de Jesus. Ninguém compreendeu porque ele tinha dito isso: vai depressa. Alguns pensavam: Judas é o tesoureiro, é aquele que guarda a bolsa comum. Jesus deve ter mandado ele comprar alguma coisa, ou dar alguma coisa, algum valor aos pobres. Olha aqui, um caractere interessante para nós, tendo em vista que alguns poderiam interpretar aquela fala de Jesus do Evangelho de ontem, a revelia da ajuda aos pobres. Tem nada a ver. Pobres sempre tereis. E aqui era comum Jesus ajudar aos pobres, que eles pensavam que Jesus tinha mandado Judas ir fazer isso. Qualquer afirmação a revelia dessa realidade, e aqui é de verdade algo estranho, desonesto com o Evangelho e com nosso Senhor. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Só que aqui, nesse texto, tem uma frase curta, a mais curta do texto. Uma sentença que se inicia e termina de uma forma breve. Era noite. O que é que João diz aqui? Era noite no coração de Judas. Era noite no coração dos apóstolos. Era noite no coração de Jesus. Judas a trair. Jesus a ser traído. E os discípulos todos desconcertados ali, sem entender nada do que iria acontecer. Era noite. Ó, meus irmãos, quem vive na noite não enxerga o amor. Quem vive na noite, se não tiver luz, nada consegue enxergar. Era noite no coração de Judas, porque ele não possuía a luz que é Jesus. Ele não se deixou iluminar por ele. E quantos católicos estão vivendo assim na noite, nesse tempo da Quaresma, nesse tempo da Semana Santa, chegando alguns a pensar que podem viver de qualquer modo, de qualquer jeito, e alguns governantes totalmente caóticos de fé a dizerem que rezar não é essencial. Hoje eu recebi uma informação de uma pessoa lutando com a depressão e saindo para o hospital. E ao lembrar desse texto aqui, o meu coração dizia: essa mulher está na noite. Uma das nossas ex-ancilas me manda
Padre, reza, padre, está tão feia a situação. E eu vou rezar. Quantos estão assim vivendo na noite? Quantos estão vivendo nas trevas, por não se deixarem moldar pela luz que é Jesus? Meus irmãos, vir à igreja, comungar a Eucaristia, estar perto de Nosso Senhor, não é garantia de abertura do coração não, viu? Tem gente que vem à igreja e é um marido miserável dentro de casa. Que vergonha. Tem gente que vem à igreja e é uma esposa infiel, atitudes mesquinhas. Tem filhos que vêm à igreja e maltratam os pais. Tem patrões que vêm à igreja e humilham os funcionários. Tem vizinhos que vêm à igreja e têm comportamentos que escandalizam. Tem pessoas que caminham na comunidade de fé e vivem na noite, não se deixam moldar por Nosso Senhor. Se aqui dentro quando eu falo é da igreja, em todas as instâncias, não é a nossa matriz, as nossas comunidades não. Tudo, se dentro da igreja nós encontramos pessoas com atitudes assim, quizar lá fora, aqueles que pensam que podem viver sem Deus, que pensam que podem viver sem Nosso Senhor, que pensam que podem viver de verdade sem viver a fé do jeito que Ele deixou. É por isso que nós vemos uma bagunça tão grande. E nunca a nossa civilização do século 21, o homem odierno, caiu tanto na sua fé como nesse 1 ano que nós vivemos. Quantos perderam a fé? Com desculpa da pandemia. Quantos não rezam mais? Olha, minha gente, é triste, mas se uma pessoa não tem coragem de ir na igreja rezar, e muitas vezes fica na igreja com pensamento distante, e muitas vezes reza mal, imaginem rezar nas nossas casas. São poucas as casas que têm a paz necessária para a oração. É claro que nesse tempo a gente não pode encher a igreja, mas cada católico tem que ser honesto, pelo amor de Deus. Tirar o seu tempo e a igreja rezar sozinho, sem aglomerar pessoas, mas viver de verdade a fé, pedindo a Deus que nos faça passar logo por isso tudo. É inadmissível você que é católico não ir à igreja, pelo menos comungar a Eucaristia, tendo a oportunidade de comungar todos os dias. É inadmissível que você não consiga tirar 10 minutos das suas 24 horas para se ajoelhar na igreja e rezar e pedir a Deus o fim dessa pandemia. Todos nós somos responsáveis. Não podemos viver aqui nessa noite, na noite da falta de fé, da assídia, da preguiça das coisas de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, Nosso Senhor glorifica o Pai. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Que palavra tão misteriosa essa daqui.
Como é que Deus será glorificado na traição, na entrega, na deslealdade, na desonestidade, na falsidade? A glorificação de Deus aqui não é em Judas. A glorificação de Deus aqui é em Jesus. Ele, capaz de tudo suportar, por amor a Deus, para nos devolver a vida eterna que nós havíamos perdido. Não é fácil, minha gente, passar por uma dificuldade na vida e permanecer com fé. Quem de verdade já enfrentou, enfrenta uma grande dor, sabe que tem que de verdade ser herói para permanecer com fé. E é justamente nessa permanência aqui que Deus é glorificado. Esse me ama, tinha tudo para me odiar, mas me ama. Essa me ama, porque estão esperando em mim, porque continuam confiando em mim, porque mesmo sem entender tantas coisas, continuam me seguindo. Foi assim com Maria, Virgem das Dores, tão bem representada nessa imagem, com um olhar triste de uma mãe a sofrer ao ver o seu filho sendo crucificado, morto, sem nada a fazer. E o drama de Maria é o drama de tantas mulheres. Quando as nossas mulheres saem com a imagem das dores nas costas a carregar, todas elas ali estão carregando a sua própria vida, as dores e as dificuldades de um coração muitas vezes dilacerado pelas dificuldades da vida. E mesmo assim, sem entender, continuar a seguir a Jesus. Só que o texto, vocês me desculpem um pouquinho o tempo, mas eu não consigo não, eu chego a me empolgar demais no texto santo dessa semana. Mas aqui, Nosso Senhor vai falar de um modo tão interessante. Filhinhos. Jesus não falava assim. Quem falava assim é João. Peguem as cartas de João, a primeira, a segunda, a terceira, vocês vão ver. Jesus não fala filhinhos. João aqui como que confunde. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, claro que não podem antes dele. A ressurreição é após a dele. É a morte e a ressurreição dele que nos devolve a vida eterna. Antes da ressurreição de Jesus, todos os mortos estavam dormindo. Depois da ressurreição de Cristo, todos ressuscitarão. Todos ressuscitaram. E esperam agora a ressurreição do último dia, que é um dos artigos da nossa fé. Mas não estão dormindo mais não. De jeito nenhum. Isso é teologia protestante errada. Depois de Cristo, todos ressuscitarão. Ele primeiro, depois todos os outros. É claro que para onde ele ia, ninguém podia ir naquele momento. Ele não havia ressuscitado ainda. Mais uma vez, Simão, a gente já está terminando. Mais uma vez, Simão. E Simão, tomando a dianteira, vai dizer: Senhor, para onde vais? E Jesus vai dizer: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Eita, Pedro feliz. Feliz é Pedro, porque assim como Jesus na cruz ofertou a Dimas, o bom ladrão, a salvação, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós vemos a garantia de salvação de Pedro também. Mas me seguirás mais tarde, Pedro, quando tu fores crucificado no ano 67 no Vaticano, em Roma. E Pedro disse: Senhor, porque eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti.
Sim, eu darei a minha vida por ti. E é verdade, Pedro deu a vida por Cristo, sendo crucificado. Vocês sabem disso, de cabeça para baixo. Onde está construída hoje a Basílica de São Pedro no Vaticano, naquele lugar ali. E Jesus respondeu com um tom irônico: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Pedro de verdade vai negar, mas vai se redimir, vai continuar esperando a salvação. E quando o galo canta, que Pedro negou, se entristeceu, se estremeceu todo, porque estava vendo que de verdade ele tudo sabia. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, amanhã esse drama voltará pela visão de São Mateus, não mais João. E nós assim vamos nos preparando o nosso coração para vivermos essa santa semana, com a consciência de que não viemos a este mundo por acaso. Todos nós temos uma razão pela qual Deus nosso Senhor nos deu a vida. Não foi por acaso, não foi à toa. Todos nós temos uma razão, e essa razão será desvelada para nós um dia, quando estivermos face a face com Deus na glória dos céus. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, nos proteja, nos fortaleça, nos ilumine, para que mesmo com as limitações dessa pandemia, nós possamos viver a nossa fé e assim alcançar os céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces.